inteira. I thought of integrity having to do with faithfulness in the handling of money. Eu pensava que integridade é a pessoa que sabe usar honestamente dinheiro, por exemplo. And it does, E, na verdade, isso é certo. because integrity involves complete disclosure. Porque integridade significa que nada se esconde, tudo está aberto. In other words, everything is up front and open. Em outras palavras, tudo está claro, está aberto, nada está escondido. The countenance or the face is open before man and before God. O rosto da pessoa não está escondendo nada, nem das pessoas, nem de Deus. Integrity has to do then with wholeness and completeness. Então, integridade significa algo que é completo ou inteiro. Let me discuss it even further. Deixa eu explicar um pouco mais. In all languages, we have some word for whole numbers. Em todas as línguas, temos palavras para falar de números inteiros. In other words, something other than fractions. Quer dizer, é algo que não é uma fração. We speak of 1, 2, 3. Falamos de 1, 2 e 3. Rather than 1/2, 1/3, or 1/4. Em vez de falar de meio, ou 1/3, ou 1/5. Integrity has to do with no fractions. Integridade significa que não há fração. Let me illustrate. Vou ilustrar. When I was a boy, my mother would send me to the store to get meat for the sandwiches for my lunch to take to school. Quando eu era garoto, a minha mãe me mandava comprar alimento para fazer o sanduíche que eu levava para a escola, para a merenda. I would point in the case to the butcher and say, I want some of that kind of meat. E no açougue, por exemplo, eu apontava para o açougueiro a carne que eu queria. He would take out a large piece of meat. E ele pegava aquele pedaço de carne. Then he would take it over to a machine. E pegava aquela peça e levava para a máquina. And begin to slice the meat. E começava a cortar, fatiar a carne. Some butchers had a machine that sliced it. E tinha açougueiro que tinha uma máquina para fazer fatia na Others carne. would take a knife. Outros pegavam uma faca. And cut off very narrow slices. E cortavam fatias bem finas de carne. What was taking place O que estava acontecendo was a reducing of the size of the whole loaf of meat. Era que o açougueiro estava cortando pedaços de uma peça de carne inteira. A small slice at a time. E um pedacinho, uma fatia de cada vez. If you took just one slice off, se você tirar uma fatia que seja, uma só, and returned the piece of meat to the case, e devolver o pedaço de carne, a peça de carne, para guardar, almost no one would notice it being any smaller. Tem gente que não vai nem perceber que aquela peça de carne está menor um pouco. If an hour later it took it out and took another slice, Mas se mais tarde aquele açougueiro pegar aquela peça de carne e cortar mais uma fatia, it would look no smaller. talvez não vai aparecer que está um pouco menor o pedaço de If carne. there's a large amount of time between when each slice is taken, it never appears as though you took any Se away. demorar muito entre uma fatia e outra, não vai dar para perceber que aquele pedaço de carne está aos poucos ficando cada vez But if you menor. accumulate all the slices that were taken away, you discover a great deal was removed. Mas se nós colocarmos todas as fatias uma do lado da outra, vamos ver que uma boa parte daquela peça de carne foi cortada. Now, the idea of integrity has to do with wholeness of heart. A ideia da integridade fala de um coração completo, um coração íntegro, inteiro. And integrity has to do with a refusal on my part. E a integridade significa que eu me recuso em mim mesmo, that I choose to refuse to let even one slice be removed. eu me recuso a deixar que uma fatia que seja cortada do meu coração. For two reasons. Por duas razões. First, I don't want anything to be reduced of the wholeness of my heart toward God. Eu não quero que nada da minha integridade de coração para Deus seja cortada fora, seja fatiada. And secondly, E em segundo lugar, if I allow one slice to be taken, se eu deixar que seja cortada uma fatia do meu coração, it's easy for me to be deceived that nothing has changed. eu posso ser enganado pensando que o meu coração continua inteiro. Just as it appeared that there was
almost as much, just as much, when one slice of meat had been taken Como eu away. contei a história, e por tirar uma fatia e devolver para a geladeira, parecia que o pedaço de carne continuava And with the inteiro. passage of a day or a week, E depois de um dia ou de uma semana, my heart can be deceived o again. meu coração pode ser novamente enganado. And if I have allowed deception the week before, I will be indifferent about deception this week. Mas se numa semana eu deixei o engano entrar, na semana seguinte vai ser mais fácil entrar o engano no meu coração. As time passes, there comes a loss of a wholeness of heart E com o toward passar God. do tempo, a pessoa, eu ou outro, perde esse sentido de integridade de coração para com I've Deus. spoken with many leaders Já conversei com muitos líderes who fell into tragic que failure. caíram em fracassos terríveis, Almost never did it happen in one crashing blow. mas nunca ou quase nunca acontece de uma vez. It happened in very small steps that set them up for the collapse of their ministry. O fracasso acontece aos poucos, bem devagar, preparando a pessoa para um dia cair de uma vez no ministério, na obra de Deus. This is why David says, "Let integrity preserve me." É por isso que Davi diz aqui que a integridade me conserve ou me preserve. What could he have been talking about? Do que será que ele estava falando? Consider this, would you? Vamos pensar no seguinte. During David's leadership, Israel's boundaries were enlarged to their widest. Durante o reino de Davi, a fronteira de Israel foi alargada mais do que em qualquer outra época. In fact, the boundaries had become so broad, there is no way that David had enough troops to defend against every incursion of an enemy. O território de Israel ficou tão grande que o rei Davi não tinha soldado suficiente para guardar as fronteiras para impedir a entrada do inimigo. But he wants his kingdom, his area of responsibility, his ministry, we might say. He wants his ministry to be preserved. Mas Davi queria guardar o seu ministério, a área, o território do seu país íntegro, inteiro, sem invasão. Lord, let integrity preserve me. Ele diz, Senhor, que a integridade me preserve. He couldn't put troops at every place on the boundaries. Ele não tinha condição de colocar tropas do seu exército em cada parte da fronteira. Because, God, I need you to be my defender. E ele diz, Senhor, eu preciso que tu sejas o meu defensor, For I wait upon you. porque